Olá pessoal, trazer aqui uma questão que está sendo levantada aqui pelo Rafael Giovanni, que é a questão do monobispado, né? A ideia de que o bispo é o líder centralizador ali e autoridade máxima ali na comunidade, e que existe então essa ideia de um monobispado. Cada região tem um bispo que é o encarregado ali da área daquela comunidade, e, em última instância, Roma é o líder, o bispo dos bispos, né? É quem dá a coordenação a todos os demais. Essa estrutura, segundo, vamos chamar de monobispado hierárquico, vamos chamar essa estrutura toda. Então está amarrada ao papel do bispo como central e, em especial, ao bispo de Roma, né? Tudo isso forma uma estrutura em hierarquia de organização da igreja que, segundo o Rafael, segundo a vertente mais católica, né, isso está presente desde Pedro lá, desde o início, desde a época dos apóstolos, já era assim. A igreja sempre se organizou assim, né? E o argumento levantado pelo Rafael é que não existe nenhum documento que mostre assim, olha, a igreja no passado era organizada assim, agora ela é organizada dessa maneira, com o bispo centralizando tudo. Mas no passado não era assim. Ninguém aponta isso, essa transição de uma situação para outra, né? Então, de fato, não temos fontes primárias que descrevam explicitamente essa mudança estrutural. Ou seja, não existe textos ali do século II, do século III, dizendo algo do tipo: antes tínhamos um colégio de presbíteros, agora passamos a ter um só bispo governando. A gente não tem um documento assim que fale dessa transição. Então, nenhum pai da igreja, apologista, documento eclesiástico, concílio, né, registra um processo deliberado de substituição de modelo pelo outro. Essa ausência de um testemunho direto é um dos principais argumentos usados por quem contesta essa teoria da transição, né, que saiu de um colégio de presbíteros, mais ao estilo dos judeus, e migrou para essa monobispado hierárquico. Tá? Se fosse uma mudança universal institucional, esperaria-se algum vestígio documental, né? Um sínodo, uma carta, uma controvérsia, uma resistência. Bom, temos isso? Bom, nós temos sim controvérsias em torno da autoridade do bispo de Roma, especificamente, né? E que reflete um pouco essas controvérsias. A gente poderia citar aqui dois momentos. Uma primeira controvérsia surge ali no século II, uma controvérsia em torno da data da Páscoa, que vai envolver ali o bispo de Roma, Vítor. E, em um segundo momento, uma controvérsia sobre o batismo, ali no século III, que vai envolver ali o Cipriano de Cartago. Tá? Então, esses dois episódios, eles mostram que o bispo de Roma ele não tinha uma autoridade jurisdicional sobre as outras igrejas. Em nenhum dos dois casos a questão foi decidida pelo que o bispo de Roma falou. Então, isso sugere que o conceito de primado do bispo de Roma ainda não existia nessa época. Apenas tinha um primado de honra ou prestígio. Prestígio o bispo de Roma sempre teve, porque Pedro e Paulo morreram lá. Não, agora, o que a gente está discutindo é prestígio de jurisdição, como é hoje o Papa de hoje. Né? O Papa Vítor I, que ele foi Papa ali de 189 a 199, ele tentou impor a prática romana e tentou excomungar as igrejas asiáticas que não se conformavam a essa prática da data da Páscoa. O próprio Irineu de Lyon, ortodoxo, da linha ortodoxa católica, né? Embora ele mesmo seguisse a prática romana, ele repreendeu Vítor e defendeu a liberdade de cada tradição local. Se Roma tivesse autoridade universal reconhecida, Irineu, que não era um rebelde, né, ele não teria ousado contradizer o bispo romano. A controvérsia, então isso é o que acontece na controvérsia da Páscoa, tá? É interessante que a gente vê esse episódio aí exatamente no Eusébio de Cesareia, que ele trata isso.
na História Eclesiástica, livro 5, 24.9. Ele diz assim: Vítor, que presidia a Igreja de Roma, tentou separar em massa da união comum todas as comunidades da Ásia e as igrejas limítrofes, alegando que eram heterodoxas, e publicou uma condenação por meio de cartas, proclamando que todos os irmãos daquela região, sem exceção, estavam excomungados. Então ele promulgou essa excomunhão. Mas esta medida não agradou a todos os bispos, que por sua parte exortavam-no a ter em conta a paz e a união da caridade para com o próximo. Conservam-se, inclusive, as palavras destes bispos, né, que repreendem Vítor com bastante energia. Eu destaco essa parte aqui que ele fala: repreende Vítor com bastante energia. A gente não tem essas cartas, né? Mas isso é um sinal de que estão contestando a decisão do bispo de Roma, não estão aceitando, tá? Entre esses bispos está Irineu, na carta escrita em nome dos irmãos da Gália, dos quais era chefe. Irineu concorda que é necessário celebrar unicamente no domingo o mistério da ressurreição do Senhor. No entanto, com muito bom senso, exorta Vítor a não amputar igrejas de Deus inteiras que haviam observado a tradição de um antigo costume, e há muitas outras coisas. Essa carta de Irineu a Vítor teve como efeito a suspensão da excomunhão. Tá? Então, Vítor suspendeu a excomunhão, atendendo aos pedidos lá do Irineu. O segundo episódio, né, de controvérsia com relação à autoridade do bispo de Roma envolve o batismo dos hereges. Isso lá que envolveu Cipriano contra o Papa Estevão, bispo de Roma. O problema era que batismos eram realizados por hereges ou cismáticos. Esses batismos eram válidos ou não. O Papa Estevão I, aí em 254 a 257, ele dizia que sim. Mas eles não deveriam ser repetidos, esses batismos. Era válido. Cipriano de Cartago e os bispos africanos diziam que não, que deviam ser rebatizados. Esse primeiro batismo não valeu. Cipriano convocou vários concílios regionais na África, reafirmando sua posição contrária a Roma. Ele rejeitou explicitamente a pretensão da autoridade de Estevão sobre outras igrejas. Na carta 72, Cipriano escreve: nenhum de nós se proclama bispo dos bispos, nem força seus colegas a obedecer por tirania. Então, ele está... primeiro ele está acusando o bispo de Roma a forçar uma decisão por tirania. Está colocando aqui. Segundo, ele está deixando claro, ninguém aqui se coloca como bispo dos bispos. Então, o bispo de Roma está no mesmo nível que os demais, tá? Então, esses dois episódios aqui meio que mostram tensões nesse monobispado aí, hierárquico, culmina com o bispo de Roma, né? Bom, nós não temos esses textos de transição que falou, mas nós temos textos mostrando uma primeira situação e uma segunda situação, tá? Nos Atos dos Apóstolos, nas Cartas Paulinas, nós temos o termo episcopos e presbíteros. Eles aparecem como sinônimos funcionais e não como hierarquias. Por exemplo, Atos 20, 17. Paulo convoca os presbíteros de Éfeso. E ao falar com ele diz: o Espírito Santo vos constitui episcopos para apresentar a igreja de Deus. Ou seja, os mesmos homens são chamados de presbíteros e bispos. Não há um bispo acima dos presbíteros, mas uma equipe de líderes locais. Nas comunidades fundadas por Paulo, o modelo é nitidamente colegiado e carismático, não institucional. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele não se dirige ao bispo de Roma. Em Filipenses 1:1, ele diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os episcopos e diáconos. Plural, episcopos, no plural. Nenhum indício de um bispo único. Em 1 Timóteo 3 e Tito 1,
Paulo lista requisitos para bispos e presbíteros, mas não há uma distinção hierárquica clara entre eles. Em 1 Coríntios 12 e Romanos 12, Paulo fala de dons e ministérios, apóstolos, profetas e mestres, mas não há uma estrutura. Ninguém tem predominância, prioridade jurisdicional sobre o outro. Em Jerusalém e nas igrejas paulinas, a liderança é plural e comunitária. Jerusalém é governada por apóstolos e presbíteros. Está em Atos 15, 2. Paulo e Bernabé designam presbíteros em cada igreja. Atos 14, 23. Novamente plural. Nada se diz sobre um bispo de Jerusalém ou um bispo de Éfeso governando a comunidade. Quando aparece o monobispado, os primeiros testemunhos claros e inequívocos de um bispo único por cidade vão aparecer com Inácio de Antioquia, nas cartas dirigidas à Ásia Menor. E Inácio repete essa função do bispo em várias cartas. Ou seja, ele tem necessidade de ficar repetindo isso várias vezes. Sinal de que estamos ali numa transição. Inácio fala de um bispo com presbitérios diáconos, na carta aos Magnésios 6, na carta aos Tralianos 3. Ele insiste que nada deve ser feito sem um bispo, o que mostra que naquele momento o modelo ainda estava se afirmando. Nota que o Hans Kung, né, que foi do livro original que surgiu essa questão, né, de onde eu fiz a resenha do livro, né, ele não condena esse monobispado hierárquico. Ele só coloca como uma organização que surge quando a igreja já está mais estruturada, com comunidades maiores e exigindo uma organização mais estruturada, né? E para não ser pulverizada, como aconteceu com o movimento gnóstico, que não tinha essa centralidade e acabou sendo pulverizado. Então é isso. Muito obrigado, então.